Olá! Que alegria, Barro Preto, é poder estar aqui hoje com vocês, participando de alguma das atividades da nossa igreja, da minha igreja, que eu sinto tanta saudade. Mais alegria ainda é estar aqui com a MCM, um grupo que faz parte de mim, que está dentro do meu coração. Quero começar mandando um beijo para Esther, nossa companheira, amiga, que está desenvolvendo um trabalho brilhante nesse tempo de desafios que nós estamos enfrentando aí em frente ao MEC. Também quero mandar um beijo grande para a Vani, minha amiga, e para toda a equipe de mulheres super poderosas da MCM, da equipe da diretoria, que está fazendo também um trabalho brilhante. Beijo para vocês e no coração de vocês. Hoje a gente está aqui para a gente conversar sobre coisas do coração. Vamos orar? Pai, obrigada por esse dia e obrigada por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor entre nos nossos corações, que o Senhor abra os olhos dos nossos corações e nos ajude a entender a Tua palavra e a Tua mensagem. É o meu pedido hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, no segundo semestre do ano passado, foi lançado um filme chamado Mais Que Vencedores. Talvez muitas de vocês podem ter assistido esse filme. Eu fiquei com muita expectativa para assisti-lo, porque ele é do criadores. Os criadores são os mesmos criadores de Quarto de Guerra, de Corajosos. Então, que filmes que me impactaram. Então, eu fiquei com muita expectativa de assistir. E tudo que a gente fica com muita expectativa, a gente sabe que não vai dar muito certo. Então, quando eu consegui assistir o filme a primeira vez, eu saí um pouquinho decepcionada. Eu falei, não foi tudo que eu queria, não foi tudo que eu achava que era. Acontece que situações me levaram a assistir esse filme outras vezes. E cada vez que eu fui assistindo o filme, eu fui descobrindo uma riqueza no contexto muito grande. O filme trata de dois personagens, uma menina órfã e um técnico num time de basquete. Ele é professor no high school e ele tem um time também no high school. Acontece que tem um problema na cidade e todos os jogadores daquele time que estavam só ganhando, precisaram mudar de cidade. Então, de repente, ele se vê sem a posição de técnico de basquete. Bom, um dos diálogos desse filme ficaram no meu coração. Um dia, esse técnico faz uma visita num hospital, a uma pessoa, e por acaso ele conhece um homem que está acamado, que está sofrendo com diabetes, está cego. E ele começa a conversar e de alguma forma esse homem ganha o coração desse técnico e ele expõe que ele está um pouco frustrado porque ele se reconhecia como um técnico de basquete, mas agora ele não estava desempenhando essa função. Na verdade, ele estava desempenhando a função de técnico de cross-country, que é um estilo de corrida que ele não gostava, e aquele time todo de meninos que jogavam basquete, agora com cross-country só tinha uma menina para ser treinada. E aquele homem ali na cama começa a fazer perguntas que foram diretas ao coração daquele professor, daquele técnico. A primeira delas foi, quem é você? Se você estiver aí na sua casa, de cara, como você definiria quem é você? Aquele homem se definiu da seguinte forma, eu sou casado, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou professor, eu sou técnico. E foi falando o que ele era, quais as funções ele exercia. E aí aquele homem na cama deu uma gargalhada e falou, tá bom, mas digamos, isso não vai acontecer, mas digamos que se tudo isso, se você perdesse tudo isso, família, sua posição como pai, sua posição como marido, a sua posição como um profissional, como professor ou como técnico, o que te definiria? Essa pergunta ficou no meu coração, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que viaja em filme. E eu sigo de acordo com o humor do filme. Do jeito que o filme terminar, eu continuo naquele dia. Então, um filme muito dramático, quando termina, no final minha vida tá um drama. O filme que é mais agitado, eu tô agitada. E o filme que é mais pra cima, feliz, no final eu tô bem mais leve.
E esse filme falou demais no meu coração, eu me identifiquei com o personagem, na época eu estava vivendo uma grande mudança. E vários papéis que eu exercia, que me validavam, das quais eu dizia, eu sou isso, isso, isso ou aquilo, já não existiam mais. E também pessoas perto de mim que validavam aquilo, também não existiam mais. Então aquela pergunta estava dentro do meu coração. Quem é você? O filme inteiro, ele trata sobre identidade. E como um bom filme cristão, ele tem seu roteiro baseado na palavra de Deus, na Bíblia. E esse filme tem o seu roteiro baseado na carta aos Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, lá fui eu para buscar mais informações e descobrir quem sou eu. Bom, a carta aos Efésios, ela é tida entre os estudiosos como a rainha das epístolas de Paulo. Calvino, um dos reformadores, tinha a carta aos Efésios como a principal e ele lia e relia, era a que ele mais gostava. Essa carta ela é um pouco diferente das demais porque ela não tem um caráter pessoal. Nós podemos lembrar que as demais cartas de Paulo sempre eram endereçadas a alguém. Ele sempre fazia referência a outras pessoas, mandava saudações, mas aqui não, é uma carta sem referências pessoais. O que os estudiosos entendem é que Paulo, talvez a intenção de Paulo fosse que essa carta fosse divulgada entre todas as igrejas. Tal a importância da carta. Todos os crentes deveriam ler. Efésios é dividido em 2 grandes temas. Os primeiros capítulos tratam-se dos propósitos eternos de Deus em relação ao homem. E os capítulos finais, as consequências práticas desse propósito. Então a gente pode pensar, da metade de Efésios para frente, a gente vai se lembrar de Paulo dizendo para a gente remir o tempo, da gente dizendo enchei-vos do Espírito, ou a gente vai se lembrar também da armadura de Deus. Tudo isso, coisas práticas no dia a dia de uma pessoa que recebeu Jesus Cristo no coração. Acontece que os primeiros capítulos, e aqui em especial o primeiro capítulo, ele trata de quem nós somos em Deus. Quem nós somos para Deus na pessoa de Jesus Cristo. O pastor Exaltino Gomes, ele diz que Efésios é mais que uma carta, ela é quase um tratado teológico. E foi por isso que eu entendi que nesse tempo meu todo de cristã, quantas vezes eu li e reli o primeiro capítulo de Efésios e não entendi muita coisa. Muitas são as expressões, cada versículo tem expressões profundas e muitas são as expressões que eu tinha dificuldade de compreender. Agora, uma delas me intrigava. No versículo 15 do capítulo 1, a gente encontra a seguinte expressão. Paulo está fazendo uma oração por sabedoria, por discernimento, e aí completa: oro para que, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Eu vou parar por aí. Ora, a carta era para cristãos. Se a ideia era que toda a igreja lesse, Paulo está orando para que os cristãos de sua época tivessem os olhos do coração iluminados. Por quê? Se a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, nós somos transportados do reino, do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, se a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, a nossa cegueira, ela cai por terra, por que então Paulo ora para que justamente os cristãos tenham os olhos do coração iluminados? Um livro que eu li recentemente de um autor chamado Henry Nouwen, o título do filme é O Retorno do Filho Pródigo, e é claro, todo livro diz respeito ao retorno do filho pródigo. A essa parábola me fez começar a entender um pouquinho do que Paulo estava querendo dizer. A parábola do filho pródigo todos nós conhecemos muito bem. Havia um pai com 2 filhos
E o filho mais novo um dia resolve pedir herança e ir embora de casa. E se afastar do pai, se afastar de casa para curtir a vida. Nas nossas aplicações para a parábola do filho pródigo, nós costumamos a pensar que esse filho pródigo é aquele que está longe de Deus, né? Aquele que não consegue enxergar a grandiosidade de ser filho de Deus. Acontece que a parábola não para por aí. Tem um outro filho, o filho mais velho. O filho mais velho é aquele que está o tempo inteiro com o pai, que continua em casa. E não só isso, ele trabalha para o pai todo o tempo. Até que o irmão mais novo retorna para casa. E o pai faz uma festa e comemora o retorno do irmão. E aí aquele filho mais velho revela o que está no coração dele. Nem todas as coisas estavam tão bem. Ele revela uma amargura profunda quando ele se depara com a festa que o pai tinha preparado para o irmão mais novo. E ele diz em Lucas 15:11: eis que há tantos anos eu te sirvo, nunca transgredi um só mandamento, contudo nunca me deste um cabrito para regozijar com os meus amigos. A resposta do pai diz algo alto para a gente. Você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Filho, você sempre esteve aqui comigo. Não estou entendendo essa pergunta. Tudo que é meu é seu. Por que quem não desfrutou de tudo que o pai tinha então? Talvez a resposta seja que da mesma forma que seu irmão foi cego ao não atentar à riqueza que era viver com o pai, o irmão mais velho também foi cego ao não se atentar à riqueza de um relacionamento de verdade entre pai e filho. No livro, Henri Nouwen faz uma aplicação que eu confesso que eu não conhecia, mas que eu me senti representada. Ele diz que nós, por muitas vezes, mesmo sendo filhos do Senhor, nós vivemos como o pródigo ou como o filho mais velho. Nós somos o pródigo, tão cegos quanto ele, quando o nosso relacionamento com o pai é baseado no pedir. Então a gente vai a ele, se apresenta a ele de manhã e pede pela nossa família, pelo nosso emprego, pelo nosso casamento, pelos nossos amigos, pela nossa igreja. A gente pede e não tem problema nenhum. Um relacionamento entre pai e filhos é baseado também em pedir. Acontece que antes que o pai possa nos acolher, nos abraçar, conversar, contar os segredos dele pra gente, a gente se levanta e vai viver a vida nos afastando da presença do pai, sem a consciência de que ele está com a gente todo o tempo. Nós somos tão cegos quanto o filho mais velho quando a gente se enche de boas obras e de tudo que a gente faz e se enche do nosso orgulho. Olha como eu sou legal, olha como eu estou o tempo inteiro na casa do Senhor, olha quanta coisa boa eu faço. A gente faz tanta coisa para Deus e a gente preenche todo o nosso tempo com isso e a gente esquece de se relacionar com esse Deus, de ter tempo para Ele. Tempo de não fazer nada, porque às vezes pai e filho brincam, sorriem, gargalham, sem ter que cumprir a agenda ou compromissos. Enquanto o pródigo diz, me dá, me dá, me dá, o filho mais velho diz, já fiz, já fiz, já fiz. E o problema disso é que, na falta de intimidade com o pai, nós esquecemos que somos filhos e perdemos a nossa identidade. E quando a gente não sabe quem a gente acaba distante da casa do pai, comendo com os porcos, deixando que a nossa identidade seja marcada pelo que o mundo diz, ou pelo que os nossos relacionamentos dizem, e sempre nós vamos nos frustrar
quando a gente coloca a nossa identidade em qualquer outra coisa que não seja o Pai. Nós também nos afastamos da nossa identidade, perdemos ela, quando na nossa ânsia por fazer tudo, por ser correto, por fazer as coisas da melhor forma, nós esquecemos de nos relacionar com o Pai e nos tornamos escravos, amargurados, como aquele filho mais velho se tornou. Somos pródigos, somos filhos mais velhos, com alguns traços bem característicos: orgulho, vaidade, distração, arrogância, fazem parte do que compõe um filho caçula, que quer tudo para si, o egocentrismo. Já a autopiedade, a comparação, a inveja, a ingratidão faz parte dos traços desse filho mais velho, que quer o tempo inteiro que só ele seja reconhecido. Mas e o Pai? O Pai percebe esses nossos posicionamentos, esses nossos comportamentos, e ele permanece com a mesma postura. A cada vez que ele enxerga em nós um filho pródigo que pede e vai embora, no menor sinal da gente voltar atrás e olhar para ele, ele está lá de braços abertos, estendidos, nos esperando para nos abraçar. E a cada vez que ele identifica em nós o filho mais velho, ele olha com ternura e diz: filha, filha, tudo que é meu é teu, você sempre esteve comigo. Naquele filme, Mais que Vencedores, a menina que fazia cross-country, na qual o professor, o técnico, a acompanhava, ela teve um encontro com Jesus Cristo. E ela foi procurar em Efésios 1 quem ela era em Cristo. E então ela faz uma espécie de paráfrase de Efésios 1 que eu achei muito bonito. Ela diz: quem eu sou? Eu sou criada por Deus, Ele me projetou, eu não sou um erro. Seu filho morreu por mim, então eu pude ser perdoada. Ele me tomou para ser sua, então eu sou escolhida. Ele me redimiu, portanto eu sou desejada. Ele me mostrou sua graça, portanto eu sou salva. Ele tem um futuro para mim, porque Ele me ama. Sim, eu sou filha de Deus. Não basta, queridas, a gente dizer que a gente é filho de Deus, porque a gente pode continuar na cegueira da falta de um relacionamento com Ele. Nós precisamos assumir quem nós somos em Cristo. Tudo em mim, a minha aparência, a minha personalidade, o meu jeito de tratar, as experiências da minha vida foram projetadas por Ele para um propósito único, segundo Efésios 1, a glorificação do nome de Deus. Nada é um erro. Eu sou completamente perdoada pelo Senhor. Todos os meus erros do passado foram pagos por Jesus Cristo. E então por que eu não me perdoo? Por que eu não me aceito? Nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus, mas não um relacionamento de saber que somos filhas, mas um relacionamento de viver isso. Filha é sim pedir, pedir, pedir e fazer, 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 me dá, me dá, me dá, e eu fiz, ok. Mas filha também é pertencer, é rir, é brincar, confiar, gastar tempo, aprender, é deleitar-se, é desfrutar da companhia de Deus. Para concluir, eu quero contar uma história real sobre uma menina chamada Helen Keller. Eu creio que muita gente também conhece essa história. Helen Keller nasceu em 1880 e antes de completar 2 anos de idade, ela estava cega e surda, sem nenhum contato com o mundo exterior. Com 6 anos de idade, Helen era uma criança violenta porque ela estava aprisionada no seu próprio mundo e ela não entendia qual que era o propósito da existência dela. Seus pais então decidiram
buscar ajuda. E então encontraram uma menina, uma moça também cega, de 20 anos de idade, que se chamava Anne Sullivan. Na primeira visita, quando Anne conheceu Ellen, ela percebeu que a menina carregava uma boneca, então ela teve uma ideia. Ela pensou que a menina poderia conhecer o mundo através do tato. E então fez com que a menina palpasse a boneca e escreveu as letras de boneca na mãozinha da menina. Só que Ellen não entendeu o que era aquilo. E Anne fez outras tentativas, mas cada tentativa ela se frustrava e a menina ficava extremamente nervosa. Ela não entendia qual era o significado de tudo aquilo e qual era o significado da existência dela. Até que um dia, Anne Sullivan teve uma ideia sensacional. Ela pegou a mãozinha de Ellen e colocou na água. Quando Ellen tocou a água, aí ela colocou na palma da mão dela as letras da palavra água. Ali, a menina começou a entender. Cada coisa que eu toco tem um significado. Cada coisa que eu toco tem um nome. Cada coisa que eu toco representa alguma coisa. Ela começou, então, a querer tocar em todas as coisas e descobrir o nome. Ela começou um processo de descobrimento do mundo, de conhecimento do mundo. E nada a fez parar. Essa menina se graduou, ela aprendeu 3 idiomas, ela curtiu a vida. Ela aprendeu a extrair o máximo das sensações, apesar dela não ver e não ouvir. Sabe, às vezes eu acho que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo como a professora Anne Sullivan. Paulo, que alguns estudiosos dizem que tinha problema nos olhos, ele sabia enxergar bem com o coração. No versículo 15, o que ele diz é que oro para que, sendo iluminados os olhos do vosso coração, saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do poder conosco temos. Ele sabia qual era a riqueza de ser filho de Deus. Mas ele também sabia que muitos dos seus companheiros de jornada não conseguiam compreender completamente, assim como o pródigo e assim como o filho mais velho. E como Anne Sullivan, ele nos convida a mergulhar nossa mão na água para sentir a riqueza de tudo que nós temos para desfrutar em Deus. Lembrando que ainda assim é só o início. O próprio Paulo diz que agora a gente vê como por um espelho, como um enigma, mas um dia o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Tem muita coisa boa para a gente viver como filhas de Deus aqui. Que Deus abençoe.